Bom, boa tarde a todos e todas. É uma grande honra estar aqui. Gostaria de agradecer a presença de todas, e em especial a Carol, da Fin4She, e também o apoio da CFA Society, em especial a Laís e a Bradesco Asset. Bom, é uma honra estar aqui nesse painel moderando junto com as palestrantes, a Maria Eugênia, a Débora e a Regina. A Débora Oliveira, ela é formada em Engenharia Civil pela Universidade de Salvador e trabalha na Votorantim. A Maria Eugênia é formada em economia e é uma das fundadoras da consultoria Resultante. E a Regina Magalhães, que está aqui com a gente também, ela é agrônoma e trabalhou muitos anos na Schneider Electric e atualmente está na Johnson Controls. Bom, o tema do painel aqui hoje é sobre ESG. ESG é a sigla dos pilares de meio ambiente, social e governança. E muita gente associa a um papel de filantropia, quase que uma doação, mas como a gente vê ESG, né, que é muito parecido com a sustentabilidade, é muito mais voltado a oportunidades, a redução de riscos, a tornar as empresas mais lucrativas e mais perenes. E o que a gente vai falar aqui hoje também é sobre a carreira nesse ESG, né, nesse tema. Bom, então, para começar, eu vou pedir para cada uma das presentes aqui com a gente se apresentar brevemente, uns 5, 10 minutinhos, e começando pela Débora, por favor. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigada pelo convite, Fin4She. É um prazer estar aqui. Como a Ruth falou, eu sou de Salvador, né? Formada em Engenharia Civil. Comecei minha carreira como engenheira, trabalhava em obra mesmo, né? Engenheira de obra no início. Um desafio muito grande, daí já tinha aquele baque da diversidade, né? Foi o primeiro baque que eu tive com o tema quando eu trabalhava nas obras, lá em Salvador ainda. E aí eu decidi mudar um pouco minha carreira, entrar para o mundo financeiro e prestei o processo seletivo de trainee da Votorantim. Isso foi em 2011, foi quando eu me mudei para São Paulo. E entrei nesse mundo de finanças e desde então eu construí minha carreira nesse setor. E entrei para o mundo ESG há mais ou menos uns 5 anos, quando a resultante, a Maria Eugênia vai falar um pouco depois, ajudou a gente lá da Votorantim SA. Eu trabalho na Votorantim SA, que é a holding investidora, né? Hoje a gente tem um portfólio de 8 negócios em diversos setores, e cada um com suas estratégias, ESG, enfim, eu vou falar um pouquinho depois. E eu entrei nesse mundo faz mais ou menos uns 5 anos, quando o relatório anual da Votorantim SA passou a ser feito pela área de relações com investidores, né, que é a área que eu sou responsável hoje na Votorantim, e também a área de tesouraria. Então, foi quando eu entrei nesse mundo, eu não sabia nada. Eu me senti mais ou menos há 10 anos atrás, quando eu entrei no mundo de finanças também, que eu não entendia nada. Eu trabalhava em obra e vim trabalhar em finanças, eu não sabia nem o que era CDI, imagina, caí de paraquedas mesmo. Mas foi um grande desafio e em 5 anos eu descobri muita coisa. E assim, o que eu mais descobri é que a cada ano eu aprendo uma coisa nova, porque esse mundo está evoluindo muito ainda, e eu acho que ainda tem muito a evoluir também. E é mais ou menos isso, a minha história. Bom, eu sou a Regina Muito Magalhães obrigada. e, como a Ruth falou, eu me formei em agronomia, mas eu sou uma pessoa bastante inquieta. Eu trabalhei em muitas áreas diferentes, vou fazer um pequeno resumo, mas sempre trabalhei com sustentabilidade, né? Todas as minhas diferentes
áreas de atuação foram relacionadas à sustentabilidade. E eu trabalho desde que existe sustentabilidade, eu acho, já vai fazer quase 30 anos que eu estou nessa área, que eu me formei, que estou nessa área. Quando eu entrei na faculdade de agronomia, não se falava em sustentabilidade, a gente falava de agricultura alternativa. Eu participava de um grupo que discutia agricultura orgânica, agricultura biodinâmica e como que os pequenos produtores iam se inserir nos mercados. E foi fundamental para mim, porque tudo isso me deu uma visão mais holística, né? Tanto da questão econômica, social, ambiental, que eu carrego um pouco dessa formação em toda a minha trajetória profissional. Depois eu trabalhei muito na área financeira também, né, junto com as minhas amigas aqui. Eu trabalhei primeiro na área de microcrédito, inclusive fiz mestrado estudando cooperativas de crédito e depois eu fiz o doutorado estudando como que os bancos incorporaram os critérios sociais e ambientais nas suas decisões de financiamento. Nessa época, inclusive, eu trabalhei no IFC, no Grupo Banco Mundial, né, ajudando o banco a incorporar, né, critérios sociais e ambientais nas decisões de investimento e também ajudar os clientes a ficarem mais sustentáveis. E eu trabalhei com um dos projetos mais desafiadores da minha vida, que foi sustentabilidade na cadeia da pecuária, na Amazônia, né? Um projeto bastante complexo. Então, ESG lá desde essa época, nos anos 2000, 2006, 2010, que eu atuei nessa área. E depois eu me apaixonei pelo tema da tecnologia, das tecnologias digitais. Trabalhei com consultorias em empresas de vários setores diferentes e fui trabalhar na Schneider, que era uma das empresas líderes, é uma das empresas líderes em indústria 4.0. Né? Hoje eu estou na Johnson Controls, que é uma empresa muito focada em automação e tecnologias para edificações, e as duas empresas usando tecnologias digitais, ou seja, internet das coisas, inteligência artificial, automação, para fazer com que os clientes sejam mais sustentáveis. Então, é uma trajetória que passou por muitos caminhos diferentes, mas sempre com o propósito de sustentabilidade. Acho que para as meninas que estão nos assistindo, acho que minha carreira é um exemplo de como que você pode se formar numa área, mas ter muitos caminhos diferentes ao longo da vida. Bom, prazer estar com vocês. Obrigada, Fim for Obrigada. Obrigada, Carol, pelo convite. Fico muito feliz em estar com vocês. E acho que, assim como Débora, como Regina, sustentabilidade acho que caiu um pouco no colo. Boa tarde, retomando aqui, tivemos um problema na transmissão, então eu vou pedir para a Maria Eugênia ela continuar a sua apresentação a partir do momento que estava contando sobre o princípio, como é que era trabalhar com sustentabilidade quando ninguém falava desse tema. Por favor. Obrigada, Ruth. Bom, sustentabilidade emociona, né? Quer ter energia, olha só. Bom, obrigada a todos. Vou retomar aqui. Eu sou formada em economia e queria trabalhar muito com o mercado financeiro. Para mim, sempre foi uma vontade muito grande trabalhar com o mercado financeiro. Então, assim como algumas pessoas que começaram nessa empreitada, sustentabilidade ou ESG, surgiram um pouco por acaso, surgiram um pouco de sopetão. Eu comecei como auditora de demonstrações financeiras, e aí o primeiro trabalho que me deram para fazer foi auditar um balanço social. E aí eu falei, Jesus do céu, o que eu faço com balanço social? Como que faz isso e tal? Enfim, fiz o trabalho, né? E depois também, num programa de trainee, entrei no ABN AMRO Bank, que era o antigo Banco Real. O Banco Real sempre teve um histórico muito grande. Para as meninas novinhas não vão se lembrar, né? Porque já tem aí um certo tempo. Mas tinha um histórico muito grande de trabalhar com agenda de finanças e sustentabilidade. Eu fui para o banco sem o objetivo de entrar nesta área, mas fui para trabalhar com o mercado financeiro tradicional. Fiz alguns projetos e aí, de novo, me perseguindo. O projeto que me deram para fazer durante o meu programa de trainee foi uma certificação ambiental na área de engenharia. Então, estou mais perto das áreas dos 6 do que da minha até aqui na minha vida. E fiz também um trabalho, aprendi muito sobre impactos ambientais, aspectos ambientais. E aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar com a área de fundos de investimento. Então, fui trabalhar em fundos de investimento, e aí a rotação que tinha disponível era justamente para fazer a gestão dos fundos de sustentabilidade. E aí eu falei, bom,
vamos abraçar logo os negócios, né? Vamos fazer logo isso acontecer. E eu acho que, tendo visto pessoas que já trabalhavam com isso, como é o caso da Regina, que já tinha começado, a gente tinha Malu, Sônia Concílio, enfim, várias mestras já nessa área. Eu brinquei que meu trabalho foi ser estagiária nessa época mesmo, aprender com essas grandes profissionais que já faziam isso acontecer no mercado financeiro e entender que, de fato, a gente podia fazer finanças e a gente podia gerar resultado sem abrir mão de promover a preservação do meio ambiente, promover o desenvolvimento da sociedade como um todo, ter melhores práticas de gestão nas empresas. E aí apaixonou. O negócio é que apaixonou, aí quando entra na veia, você não larga mais. Então, eu brinco que a minha rotação, que era para ter sido de 3 meses, durou 6 anos. E depois disso saí, fui fazer meu mestrado, fiz meu mestrado em finanças, mas com as pesquisas já voltadas para a agenda da sustentabilidade, e tive a oportunidade de fazer alguns projetos de consultoria. Por ser uma profissional que conhecia muito das duas áreas, né, muito raro você conhece um especialista em sustentabilidade ou um especialista em finanças. E acho que por eu estar nessa fronteira, eu fui convidada para fazer alguns projetos de consultoria e acabei fundando a Resultante em 2013, então já vai aí daqui a pouco para 10 anos de empresa. Então, hoje a gente tem aí uma equipe de praticamente 40 pessoas já. Quando começamos a trabalhar com a Débora, acho que devia ter umas 10 no máximo, nem isso. Então, a gente hoje tem uma equipe de quase 40 pessoas, são 150 clientes atendidos, e a gente tem feito uma bagunça aí para tentar trazer esse mundo ESG para o mundo financeiro. Então, muito feliz de poder contribuir com esse debate aqui. E é isso, né? Ser uma mulher numa posição de finanças, de liderança, sempre com seus desafios, mas é muito bom quando a gente consegue unir o propósito da equidade e da diversidade junto com o que a gente faz no dia a dia. Excelente. Excelente, muito obrigada. Parabéns pela trajetória de cada uma de vocês. E vou começar agora algumas perguntas direcionadas para cada uma de vocês e reforço ao público que vocês podem nos mandar perguntas pelo chat do YouTube, que a gente vai selecionar aqui. E, enquanto isso, Maria Eugênia, vou pegar o gancho aí na sua última fala. Você comentou que tem mais de 150 clientes, imagino que de setores diversos, mercado financeiro, economia real. Se você pudesse comentar um pouco sobre como é que está a evolução dos diferentes setores, se tem alguma área que já está se destacando ou algum outro setor, né, que esteja mais para trás. E pensando no nosso público aqui de majoritariamente mulheres que estejam no seu início de carreira, como é que é começar a carreira em um ou no outro setor, digamos assim, seja mercado financeiro, que já se fala bastante de ESG, ou alguma indústria que não é naturalmente tão sustentável? Quais que seriam essas diferenças? Obrigada, Ruth. Eu sempre gosto de falar, quando eu falo de sustentabilidade, que é um jeito de trabalhar, não é um trabalho, né? Falar sobre questões ambientais, sociais, de governança, elas são transversais a qualquer setor da economia. Então, eu, uma vez, inclusive, contei para as meninas, quando a gente estava fazendo nosso alinhamento, eu tive a oportunidade de dar aula de sustentabilidade para uma turma de ensino médio, em que pese que um desses alunos hoje é nosso consultor, está lá na equipe. 7 anos depois, agora é outro chicote que ele pega, não é mais da professora. Mas, nessa aula, a gente fez um trabalho muito interessante de separar os alunos em grupo de acordo com a orientação vocacional de cada um. A gente pegou a galera da medicina, a galera da publicidade, do jornalismo, da moda, da engenharia, e o que cada um poderia fazer em relação à sustentabilidade nas suas próprias profissões. Então, é natural que a gente tenha diferenças, existem setores muito avançados, existem setores, talvez, que ainda estão começando a caminhar, notadamente, o setor de papel e celulose é um setor que anda muito bem, e aí a gente sempre gosta de mais do que dizer só o quem anda bem, quem anda mal, é por que anda bem, por que anda mal. O setor de papel e celulose ele tem uma força muito grande na demanda pelos produtos mais sustentáveis. Existe um selo, talvez vocês já tenham visto, às vezes, no caderno de vocês ou em alguma publicação, parece uma arvorezinha, chama FSC.
esse é um selo que diz que aquele papel, que aquela celulose, que aquele produto foi cultivado com práticas de manejo sustentável, desde o plantio da árvore até a impressão do caderno. Então, isso faz com que haja uma exigência de boas práticas nessas companhias. As empresas que não têm sua produção certificada pelo selo FSC acabam recebendo menos pelos seus produtos. Então, elas vendem os seus produtos por um preço mais baixo ou em mercados que não exigem tanto esse selo específico. O que significa que essas empresas acabam, por definição, sendo melhores. O setor de elétricas, a mesma coisa. Por quê? Talvez não tanto pela demanda por renováveis, que agora está explodindo, mas porque tem uma regulação muito forte por trás. Toda a regulação de licenciamento ambiental, a própria ANEEL, ela tem uma exigência que todas as empresas do setor elétrico têm que publicar um relatório anual sobre as suas práticas socioambientais. Então, a hora que eu tenho que tornar isso público, também não vou querer dizer que eu não estou fazendo nada, né? Então, não, assim, dizer que é por amor, existem líderes que fazem isso por convicção, por entender que isso é uma necessidade, mas, às vezes, por uma pressãozinha de leve de outros agentes, que também não faz mal para ninguém. Esses são dois dos setores que são muito fortes nisso, além do setor financeiro, que também hoje já tem uma regulação. Não sei quantos de vocês sabem, mas o Banco Central ele exige que bancos e que todas as instituições financeiras tenham uma política dizendo como que eles trazem essas questões socioambientais que a Regina trabalhava nas suas decisões de crédito. Hoje, algumas horas atrás, o regulador do setor de seguros agora também publicou o normativo. Então, todas as seguradoras, para fazer o seguro, às vezes, de um patrimônio ou de uma indústria, ou, enfim, dentro dos seus produtos e serviços, também vão precisar incluir isso de forma mandatória. Então, no mandatório, no amor ou na dor, esse negócio tem avançado. A gente estava falando do setor de construção, né? A Débora começou nessa agenda, a Regina também já trabalhou bastante. O setor de construção é um que, nos últimos tempos, vem sendo mais pressionado. Talvez tenha sido, no último estudo que a gente fez na Resultante, a gente avalia mais ou menos 500 empresas todos os anos em relação às práticas de sustentabilidade. Construção sempre era o que ficava mais para trás. Assim. Então, e esse ano a gente viu que começou também um movimento das construtoras e dos administradores aí de prédios comerciais, de shopping centers, também a querer entender de que forma que eles também podem trabalhar esse impacto. Então, vejo esses daí como destaques para cima, para baixo, mais ou menos, dentro da agenda. Obrigada, Maria Eugênia. E agora, uma pergunta para a Débora. Na Votorantim Holding, né, tem diversas também empresas embaixo. E você comentou que a sua área que é responsável por fazer o relatório de sustentabilidade, que imagino que engloba diversas dessas empresas investidas. Você poderia contar um pouco como é que é fazer o relatório de sustentabilidade? E, se puder comentar também, como é que surgem as demandas ou ações de sustentabilidade? É por parte dos investidores que fazem pressão para fazer um projeto para tornar a produção mais eficiente, se preocupam com os resíduos, ou se são as próprias empresas investidas que trazem essas ideias? Como é que funciona a implementação, a aprovação de um novo projeto para tornar algum processo mais eficiente? Legal, obrigada, Ruth, pela pergunta. Lá na Votorantim S.A., nós somos uma holding de investimentos, né? E hoje a gente tem um portfólio diverso, são 8 setores que a gente está, e a gente atua através da governança hoje. Como que funciona? Nossos executivos na Hold, eles participam, eles são membros dos conselhos, comitês, e nós também, executivos da empresa, também estamos sempre em contato com as empresas investidas dentro de fóruns, fóruns de sustentabilidade, fóruns de tesouraria, fóruns de CFOs que tem. Então, a gente participa das decisões das empresas através da governança, né? E acompanha também. Pensando do lado de ESG, né? As empresas, de novo, cada uma está em um setor. Então, você tem a Votorantim Cimentos, no setor de materiais de construção, Nexa, metais mineração, CBA, alumínio, Auren, no setor elétrico. Então,
diversos setores. E cada uma tem sua estratégia ESG, né, focada no seu negócio específico, né, porque cada um, de novo, tem uma demanda, seja pelo órgão regulador, como a Eugênia comentou, seja pelos investidores, as empresas de capital aberto, né, que estão no nosso portfólio, seja pelos investidores de renda fixa. Então, cada um tem sua estratégia e suas demandas diante de seu negócio específico. E nós, como acionistas, a gente tem o papel de influenciar. Então, influenciar para que as empresas investidas elas adotem as melhores práticas perante todos esses temas, né, ambientais, sociais, de governança. A gente tem um papel também de acompanhar, né, essas iniciativas que estão sendo feitas nas empresas, né? Então, de novo, a gente acompanha através da governança, né, através dos conselhos, através dos comitês, através dos fóruns, e o de reportar, que é aí que entra o relatório anual que a gente faz lá na Votorantim SA. Hoje, as empresas do portfólio, todas elas possuem relatórios anuais próprios, né? Então, se vocês tiverem curiosidade para entender um pouco as iniciativas de cada uma das empresas, quais estratégias das empresas, cada uma delas reporta, né, tem seus próprios relatórios. O que a gente faz lá na holding a gente fala um pouco da nosso relatório anual, ele fala um pouco da nossa estratégia, né, como holding de investimentos, como que a gente avalia novos negócios, como que a gente acompanha já as empresas que já estão no portfólio, né, as nossas iniciativas de forma independente, e a gente também faz um consolidado de todas as iniciativas das empresas. Então, no nosso relatório, se você for lá no final do relatório, vai ter um capítulo destinado a cada uma das empresas do portfólio, que vai contar um pouco o que aconteceu ali no ano, o que a empresa, os projetos que foram desenvolvidos, os resultados que a empresa obteve. Então, nosso relatório é mais ou menos nesse formato. É bem desafiador porque, de novo, você conseguir juntar todas essas informações, consolidar todas essas informações de setores tão diferentes, é muito desafiador. Quando a gente começou a fazer o relatório lá na área de relações com investidores, em 2017, que foi quando a Resultante veio ajudar a gente nisso, porque a gente não entendia, caiu no nosso colo, a gente não entendia nada do processo, a gente chamou a Eugênia, o Bruno, e eles, desde então, ajudam a gente no processo de elaboração do relatório. Acho que um dos maiores desafios é consolidar os indicadores de RI de todas as empresas, porque imagina você consolidar indicadores de RI de setores completamente diversos, e, no fim, quando a gente consolida, chega num número lá consolidado, o número não quer dizer muita coisa, né? Porque, enfim, a gente está consolidando, não sei, está somando banana com maçã, banana com laranja. Então, a gente também tem esse papel lá de reavaliar se essa é a melhor forma de reportar, né? Então, a gente está evoluindo constantemente. Se a gente olhar para trás, pegar todos os relatórios, ano a ano, a gente vê uma evolução bem bacana dos relatórios e espera evoluir cada vez mais daí para frente. Acho que era isso. Foi isso que eu respondi, o que você tinha perguntado. Muito bom, Débora. Sim, imagino que é um desafio aí consolidar tudo, como você comentou, são setores diferentes, nem todos têm o mesmo padrão, isso que a gente sente que é uma dificuldade em sustentabilidade, ou ESG, que hoje em dia não tem um padrão único, assim como para balanços de empresas, né, o DRE, os números, né, ativo, passivo, tem um padrão de como reportar. Mas para os relatórios de sustentabilidade, a gente não vê esse padrão, ainda não existe. O mercado agentes do mercado estão começando a se organizar para justamente criar padrões de reporte, até para o leitor saber o que está lendo, o que consta naquele relatório. Exato. E acho muito interessante, assim, a gente tem que ver sempre a evolução, né? Nem todas as empresas já estão no estado da arte. Isso. Mas ver a evolução, né, se ano a ano estiver um pouquinho melhor, quer dizer que a gente está no caminho certo. Eu sempre comento lá, a gente tem esses diversos setores, diversas empresas, e cada uma está num estágio diferente, né? Mas acho que o importante, o nosso papel lá, é que todos estejam seguindo na mesma direção.
né? Então, por isso que o nosso papel lá como de acompanhar é tão importante, né? Para que todas sigam na mesma direção, independente do estágio que elas estejam, cada uma dentro de sua estratégia, cada uma dentro do seu negócio. Perfeito. E, bom, eu imagino que um dos índices que são apresentados no relatório de sustentabilidade é em relação à diversidade, diversidade de gênero, diversidade racial. Aqui, né, como estamos no Young Women Summit, vamos focar mais na diversidade de gênero. Gostaria de pedir para que cada uma de vocês comentasse sobre como é que é trabalhar num mercado né, predominantemente masculino, como é que foi no início da carreira, como é que vocês veem isso hoje? Por favor, quem que quer começar? Tá, eu posso começar. Eu sempre trabalhei em setores muito masculinos. O primeiro, a agricultura, né? Que há 30 anos atrás, vocês podem imaginar como é que era. Também trabalhei em construção civil, né? Tecnologia, são todos setores predominantemente masculinos e realmente existe uma dificuldade grande, né, de para todas as mulheres terem uma inserção efetiva, terem um espaço, serem ouvidas. Mas eu acho que a mensagem mais importante dessa experiência que eu tenho, né, que já faz um bom tempo, é de que as coisas estão mudando muito. Né? Eu agora, por exemplo, faço parte de um programa. Esse ano eu estou num programa de diversidade em conselhos, que é um programa que visa ampliar a participação de mulheres em conselhos de administração de grandes empresas. E vejam como é uma mudança importante. O perfil tradicional de um conselho era aquele formado por homens normalmente acima de 60 anos, né, que tinham realizado uma carreira de sucesso como presidentes de empresas, ou como diretores financeiros, ou como diretores jurídicos. E a principal característica é que eram pessoas que pensam muito parecidos uns com os outros, são grupos muito homogêneos. Estudavam nas mesmas escolas, frequentavam os mesmos clubes, os mesmos restaurantes. Era um grupinho de amigos, né, que estavam presentes nas maiores empresas do país, mas com essa visão, né, uma visão muito homogênea. Aí, o que está acontecendo nos últimos anos? Está acontecendo uma grande mudança. As empresas estão tendo que se transformar. Né? Uma grande mudança que a gente está vendo agora, além do ISG, né? Os investidores, a sociedade pressionando as empresas para que adotem essa nova visão de fazer negócios, exige pessoas diferentes, com visões diferentes. Então, só para falar de mudança climática, por exemplo, não tem como falar sobre mudanças climáticas sem a participação de mulheres, porque são as mulheres as mais afetadas no mundo inteiro pelas mudanças climáticas. Então, uma empresa nunca vai dar conta, né, de ter uma ação efetiva nesse tema sem uma participação maior de mulheres nos processos de tomada de decisão. Outra mudança muito grande que está acontecendo é a transformação digital. As empresas precisam incorporar tecnologias digitais para serem competitivas. A gente viu isso durante a pandemia. Empresas que não conseguiram fazer home office, que não conseguiram fazer e-commerce, né? Elas não tiveram como manter seus negócios, elas fecharam as portas. Então, e muito mais, a gente está vendo o crescimento da internet das coisas, agora com 5G vai ser muito mais acelerado, inteligência artificial, blockchain e todas essas tecnologias exige uma forma diferente de fazer os negócios, de pensar a gestão das empresas. E, para isso, é necessário ter diversidade em todos os níveis, desde o nível operacional, lá na obra, na engenharia, no chão de fábrica, na gerência, na diretoria, na presidência e no conselho das empresas. Essa diversidade de visões, diversidade de experiências, é fundamental para que as empresas encontrem os seus melhores caminhos, né? E eu acredito muito que isso está mudando positivamente. Ainda tem muito que mudar, mas estão acontecendo mudanças importantes. Muito bom. Continuo daqui, Ruth? Pode seguir, Maria Eugênia.
Eu trabalhei numa mesa de operação. Chegou num dado momento que eram 27 homens e eu era a única mulher. E eu era uma menina de 24, 25 anos no máximo. Comecei a trabalhar na gestão dos fundos com 22. E eu era responsável não, mas era corresponsável, tinha um gestor para os fundos, e eu era a assistente que fazíamos aí a gestão de um dinheirinho razoável. Era $1,2 bilhão só nos fundos de sustentabilidade. Então, ao mesmo tempo que eu era uma mulher nova, trabalhando com sustentabilidade no mercado financeiro, o que fazia com que todos os caras, eu brinco que é o olhar chihuahua. Estava ontem com a Amanda da Costa, e eu estava falando para ela do olhar chihuahua. Olhar chihuahua, meninas, vocês vão passar por isso em algum momento da carreira de vocês? Talvez, espero que não, porque mudou o mundo bastante. Mas é aquele olharzinho que vira a cabeça, assim, sabe? Fica, digo, bonitinha ela falando de sustentabilidade. E o que eu ouvia sempre é que, olha, isso é muito bonito, mas eu estou aqui para ganhar dinheiro. Né? E eu acho que essa transformação que o mundo vem passando fez com que não só os olhares chihuahua diminuíssem, né, mas que a gente também passasse a ter uma voz mais relevante em conjunto. Né? As mulheres em conjunto passam a ter uma voz mais ativa. Eu lembro que todos os anos a gente tinha, como gestoras, analistas de mercado de capitais, a gente tinha um almoço que o Merrill Lynch fazia, agora o Bank of America, né? Mas o Merrill Lynch fazia um almoço anual das meninas. Então, era a corretora que chamava, ainda tem? Olha lá, que legal. Eu adoro. Esse almoço era meu queridinho, assim, era o dia da glória. Era o dia que as humilhadas eram exaltadas. E aí hoje eu vim aqui, a gente, antes desse painel, meninas, só para contar para vocês que a gente teve um almoço super gostoso. E aí a gente estava numa sala, na Ambima, só de mulheres, conversando, trocando. E eram CEOs, são conselheiras, são chefes de RI, são sócias fundadoras de empresas, empreendedoras. Então, eu acho que a gente hoje, em conjunto, ganhou uma voz mais relevante. Né? Acho que não dá para dizer que o caminho já acabou, muito pelo contrário, mas eu acho que já está asfaltadinho. Não pode não ser uma autobahn da Alemanha, aquelas estradas que dá para andar 300 por hora, mas já está asfaltadinho. Acho que a gente tem que também reconhecer que estamos crescendo. Às vezes apanhamos pesado, temos semanas difíceis, temos decisões legais e judiciais difíceis para as mulheres como um todo, mas eu acho que no mercado, e principalmente a gente que tem o privilégio, né, de estar em grandes empresas, enfim, em grandes centros urbanos, isso é uma realidade também que é mais fácil discutir em São Paulo, infelizmente, em grandes centros urbanos do que em áreas rurais, em cidades menores, mas a ideia é que isso se espalhe, né? É o nosso trabalho fazer com que esse discurso chegue cada vez mais longe. Eu concordo assim que evoluiu muito, né? Tá muito mais fácil ser mulher hoje no mercado de trabalho. Eu iniciei minha carreira não tem muito tempo, se você parar para pensar, tipo, são 15 anos, né? E como eu comentei, eu sou engenheira civil. E na época que eu entrei na faculdade, eu lembro, eu entrei na faculdade, era uma turma de 60 pessoas, tinham 2 mulheres, eu e uma amiga minha, que é minha amiga, óbvio, minha amiga até hoje, né? Porque não tem como, a gente teve que se aliar no meio de tantos homens naquela sala. E eu me formei com ela, as 2 únicas mulheres da nossa turma. E quando eu saí da faculdade, o mais legal foi que as turmas já estavam muito diversas. Já não era mais 2 meninas numa sala de 60 homens. Já era metade. Então, eu acho que teve uma evolução muito rápida nesse sentido da formação, né, na engenharia. Mas a aceitação, eu acho que ainda não está 100%. Né? Principalmente na engenharia civil, que você chega numa obra, eu lembro quando eu trabalhava em obra, logo quando eu me formei, eu cheguei a trabalhar numa obra que tinham 4.000 funcionários na obra, no pico da obra, e, sei lá, de 4.000 funcionários, devia ter umas 50 mulheres, no máximo. E eu nessa época, estagiava na área de qualidade, e eu lembro que a minha chefe, ela era muito, muito linda. Ela era uma bonequinha. Tipo, ela tinha 1,5 m, assim, se andava toda maquiada, toda arrumadinha, loirinha, bonitinha. E
o chefe do chefe não deixava ela rodar na obra. Era esse nível de falta de diversidade mesmo, de falta de acolhimento, porque ela era responsável por aquilo e ela não podia rodar na obra porque ela estava ali arrumada e maquiada e do jeito que ela queria se vestir. E eu e minhas amigas que trabalhavam na época em obra, a gente se masculinizava muito para ir para a obra. Então, era a calça folgada, era a blusa para fora da roupa, então era cabelo preso debaixo do capacete. Então, a gente se masculinizava para ir trabalhar. E eu vejo como mudou muito, assim. E quando eu mudei para o mercado financeiro, a proporção ainda era muito baixa, assim, de mulheres relacionadas à quantidade de homens que tinham. E hoje em dia acho que está muito equalizado. Aqui em São Paulo, né, que a gente tem um centro, um mercado de trabalho muito aquecido, acho que já tem uma evolução muito grande. Quando eu volto para a minha cidade, por exemplo, eu já não vejo tanto, né? E nem para dizer que é uma cidade do interior, não. É Salvador, é a terceira maior capital do país. Mas a gente não vê essa mesma igualdade, essa mesma evolução que a gente vê aqui em São Paulo, por exemplo. Então, acho que a gente ainda tem muito caminho assim, para percorrer, mas, como vocês falaram, eu acho que o mundo está mudando muito e as oportunidades para as mulheres estão cada vez maiores e precisa dessa diversidade. As empresas precisam disso, né? O mercado precisa disso para poder evoluir. Então, acho que esse para quem está chegando no mercado agora, é uma grande vantagem, assim, eu imagino. Muito interessante ouvir a experiência de cada uma de vocês. Chegou aqui uma pergunta do público, que tem tudo a ver com esse bate-papo, esse momento atual. A pergunta da Val. Como ficava a saúde emocional, mental de vocês em relação a assédios? Vocês já sentiram algum tipo de assédio? Ou que dica vocês dariam nesse sentido? Eu abro essa, que é difícil pra caramba. Vamos lá. Quem nunca? Quem nunca? Moral, sexual, enfim. Acho que eu espero que faça cada vez menos parte do dia a dia profissional de mulheres em quaisquer mercados, em quaisquer lugares. Mas, sim, eu comecei a trabalhar nova e vivi várias experiências. A saúde emocional fica em frangalhos, a gente vai para terapia, a gente tenta se resolver. Eu acho que isso é algo que, enfim, a gente fica mais forte, a gente cria a casca. Mas, de novo, eu vejo o valor do colaborativo. Ao longo da carreira, eu tive mulheres muito brilhantes que me ajudaram e que me inspiraram nessa trajetória, né? Algumas já comentei aqui, Malu Paiva, Sônia Concílio, Tarsila Ursini, tantas outras incríveis, Regina, tantas vezes que eu brinco que a Regina, se ela for falar o abecedário, eu estou na primeira fila para ouvir, porque qualquer coisa que ela fala é brilhante para mim. Mas tantas mulheres que acabam nos inspirando e nos fazendo acreditar que é possível, que às vezes a gente vai enfrentar desafios, mas que primeiro a gente pode enfrentar. A gente não precisa mais abaixar a cabeça. Eu acho que a minha geração Débora é um pouquinho mais nova que eu, mas talvez tenha sido a última geração que, de fato, tinha que abaixar a cabeça. Que, se tivesse um assédio e fosse reclamar, ainda era capaz que a gente se ferrasse mais do que as pessoas que tivessem perpetrado esse assédio. Então, eu acho que, se Deus quiser, a nossa foi a que começou, foi o turning point desse negócio. Mas é um pouco do quem nunca. É difícil, sim. Às vezes tem desafios, sim. Mas procure esses pontos de apoio. Procure essas pessoas para conversar. Procure essas pessoas para se inspirar. Entenda que dá para a gente construir um mundo melhor, não é a gente sonhar com um mundo melhor só, né? Eu acho que a gente precisa construir, a gente precisa sair desse lugar só do assediado para a ação. O que eu preciso fazer? Existe um canal, existe uma pessoa, mas nunca baixar a cabeça, mesmo que seja difícil, mesmo que às vezes pareça que vai ser a pior solução, né? Eu queria falar sobre isso, a questão de abaixar a cabeça, né? Porque o assédio é muito forte.
é muito violento, agressivo, existe em todos os lugares, em alguns lugares muito piores que outros, né? A gente está aqui numa situação muito privilegiada, né? Gê e Débora, que estamos em São Paulo, em grandes empresas. Se a gente vai para o interior, mesmo do interior de São Paulo, em outras cidades do país, em outras regiões, onde essa mudança cultural ainda não está acontecendo, né? E a vítima de assédio, ela passa por um sofrimento muito grande e é um dos grandes limitantes do avanço, do crescimento da carreira das mulheres, né? Então, isso ainda existe, está mudando, está melhorando. A gente viu um caso agora, né? Essa semana, o presidente de uma das maiores empresas do país foi demitido por denúncia de assédio, né? Mas eu queria deixar um recado aqui para quem está nos assistindo, é que não aceite o assédio. Então, primeira coisa, tenha consciência dos seus direitos, né? Assédio não é uma coisa normal e aceitável. Você precisa ter consciência de quais são os seus direitos como pessoa, como cidadão, como mulher. Segundo, denuncia, né? A gente sabe que tem situações onde é muito difícil denunciar, né? Mas se junte a outras mulheres, busque apoio. Se a empresa não tiver um canal de denúncia, vai para o Ministério Público, vai para uma organização não governamental que venha apoiar, para uma organização de direitos humanos, vai buscar ajuda, mas não se deixe abalar por situações como essa. Eu acho que isso é fundamental, porque hoje a gente já tem um avanço muito grande, mas a gente tem muito que melhorar e depende muito da iniciativa das mulheres se organizarem, estarem juntas. Não dá para fazer nada sozinha, mas precisa estarem juntas para que a gente possa cada vez avançar mais. É isso. Acho que vocês falaram tudo. Infelizmente ainda existe muito. Mas é não baixar a cabeça, é não aceitar. É não aceitar. É isso. Bom, acho muito bem colocado. É um tema delicado, mas tem que ser enfrentado e não podemos deixar de seguir nossos rumos, chegar onde a gente quer chegar por causa dessas dificuldades que vão surgindo ao longo da nossa carreira, das nossas experiências. Bom, a conversa está sendo riquíssima. A gente está chegando aqui no final do painel, temos ainda 8 minutinhos. Para finalizar, eu gostaria de perguntar para cada uma de vocês dicas para quem quer começar a carreira ou quer fazer uma transição de carreira, já trabalha no mercado financeiro. Até surgiu uma pergunta aqui do público, falando assim, eu trabalho na área comercial, como ir para a área da gestão, né, ou como ir para a área de sustentabilidade. Para quem ainda não tem experiência nisso, não tem tantos conhecimentos, se vocês sugerem algum curso, certificação, ou até mesmo quais sites ler assim no dia a dia para a gente se manter atualizada, porque por mais que eu mesma já fiz uma certificação de ESG, mas é um tema que está evoluindo tão rápido que, por mais que, né, a gente estude bastante, se ficar algumas semanas sem se atualizar do tema, a gente perde muita coisa, tá? Saindo muita regulação nova, como a Maria Eugênia comentou, o próprio Banco Central, outros órgãos autorreguladores, a própria Anbima também está fazendo, tem grupos de trabalho para começar a regular mais, principalmente em relação a fundos de investimento, né? Porque hoje em dia, fundos de investimento hoje não tem tantas regras para se colocar ESG ou não, para se chamar um fundo ESG ou não. Estão voltando, né? Pegando o gancho aqui. Eu gostaria que vocês comentassem, falassem sobre dicas para quem está começando sua carreira e quer seguir no ramo de sustentabilidade, ou quem quer migrar para a área de sustentabilidade, ou para quem quer até mesmo, né, trazer mais sustentabilidade para o seu mundo. Como aprender sobre o tema? Que cursos fazer, certificação fazer, que sites ler para se manter atualizada? Os cursos eu deixo para a Eugênia, acho que ela já foi professora de vários, aí ela pode dar várias dicas para vocês. Mas, muito como a Ruth falou, é um tema que está em constante evolução, então a gente precisa se atualizar constantemente.
Hoje, as grandes plataformas de meio de comunicação já têm áreas dedicadas a isso. Então, você vai no Financial Times, você vai no The Economist, você vai, falando dos brasileiros, no próprio Valor, na Exame. Todos os grandes meios de comunicação que a gente conhece já têm páginas dedicadas ao tema, porque precisa ter páginas dedicadas ao tema, né? Porque, como você falou, Ruth, está em constante evolução. Todo dia a gente vê novas notícias, novas regulações, novos temas, como a gente comentou, a padronização dos indicadores, né? Quando que a gente vai ter isso? Vão ter discussões sobre isso em breve também. Então, acho que os grandes meios de comunicação estão aí para ajudar a gente nessa atualização. Sobre trabalhar na área, né? Eu nunca trabalhei na área de sustentabilidade, mas eu acho que qualquer área deveria tratar do tema, né? Porque é um tema que deveria permear a maioria das áreas de uma empresa. Hoje eu trabalho com tesouraria e RI. Em RI eu reporto o tema. Em tesouraria, se hoje eu for fazer uma captação no mercado, eu vou fazer uma captação verde, eu vou fazer uma captação com métricas ESG atreladas a ela. Então, eu trabalho com o tema. Se você está trabalhando na área de riscos e oportunidades, você está trabalhando com o tema. Você tem que falar do tema. Se você está trabalhando na área de RH, você tem que falar do tema. Você tem que discutir diversidade, você tem que discutir melhores práticas para os funcionários. Então, assim, eu acho que a área de sustentabilidade, ela permeia todas as áreas da empresa, deveria permear todas as áreas da empresa. Você consegue trabalhar com sustentabilidade em qualquer área. Mas, assim, o reportar o RI, por exemplo, Relações com Investidores, que é uma área financeira, basicamente financeira, já não está sendo mais, né? Já está sendo muito mais. Hoje, na minha, por exemplo, que é holding, eu acabo focando muito mais na parte de ESG do que na parte de resultado financeiro. Então, é uma área legal de se começar a carreira. Assim. Você vai ter a oportunidade de ver tanto temas financeiros como temas de sustentabilidade. As áreas de sustentabilidade das próprias empresas, né, que aí, de fato, são focadas nos projetos, são focadas nos temas que têm que ser tocados. Então, acho que tem várias formas de trabalhar o tema, né, não só especificamente na área de sustentabilidade. Né. Eu acho que são tantos caminhos possíveis, né? Como a Débora falou, todas as áreas podem seguir uma visão de sustentabilidade. Eu vou contar um pouco de como é que eu faço para me atualizar. Né? Então, primeiro, eu tive uma educação formal na área. Né? Eu fiz mestrado, estudo em ciência ambiental, fiz doutorado em ciência ambiental, então tenho uma formação acadêmica e as grandes universidades no Brasil e no mundo têm excelentes cursos. Né? Eu já dei aula, a G dá aula em vários cursos, então você pode procurar as principais, as melhores universidades do país, todas têm cursos relacionados à sustentabilidade nas diferentes profissões. Então, é uma opção. Né? Como a Débora falou, todos os meios de comunicação, e aí eu leio jornais todos os dias, sempre com foco nos temas relacionados à sustentabilidade, que tem relação com o meu trabalho. Como eu trabalho na área de tecnologia, eu também olho muito as revistas de tecnologia, né, que hoje estão cada vez mais mostrando como é que a tecnologia pode contribuir para a sustentabilidade. Então, eu também estou sempre... Tanto sustentabilidade evolui muito rápido, tecnologia evolui muito rápido, então a gente tem que se atualizar todos os dias. Mas, além disso, eu queria até dar uma outra dica importante. Além de toda essa formação que eu tive, teve momentos que foram fundamentais na minha carreira, que não foram nem os cursos, nem as coisas que eu li, mas foi ter mentores, foi ter pessoas mais experientes, mais antigas no negócio, no mercado onde eu estava atuando, que me ajudaram muito. E qualquer pessoa pode procurar, né, alguém que você veja como uma referência. Poxa, daqui a um tempo eu quero fazer o mesmo trabalho que essa pessoa está fazendo. Procura ela, conversa, pede ajuda, né, pede uma orientação, né, se aproxima dessa pessoa. Eu acho que é um caminho muito legal. Hoje, cada vez mais, né, as atividades de mentoria estão sendo muito importantes para todo mundo, mas principalmente para os mais jovens, né? Mas para todo mundo é muito importante. Eu hoje recebo mentoria de um líder importante em preparação para conselhos e eu acho que é fundamental na nossa carreira a gente ter bons mentores, ter boas referências para que a gente possa seguir. Vou falar um pouco de curso, precisa, né? Bom, né? Hoje a gente tem escolas promovendo cursos em diferentes níveis.
Você tem desde veículos de mídia que promovem esse tipo de curso, como é a Exame, até uma Sampo, uma FIA, escolas de negócio que têm programas nessa agenda. Sampo, inclusive, tem avançado bastante, não só eu sou professora lá, né, então não só em ter cursos específicos, mas também em inserir disciplinas ESG dentro de cursos de finanças, cursos de MBA, etc. Existe um curso gratuito no Hub de Educação Financeira da B3, e ele fui eu que gravei, então quem não gostou muito da minha voz, prepara, são 6 horas de eu falando, mas chama ESG é um novo jeito de investir, e ele é feito para pessoas físicas, então é um bom jeito de, assim, que história é essa, como é que eu me familiarizo, então esse é um bem acessível até o CFA ESG que a Ruth fez, que é uma baita de uma certificação internacional, enfim, que tem toda uma super especialização. Então, em educação, a gente hoje tem disponibilidade em vários níveis e uma curadoria grande de disponibilidade de material acadêmico, de material teórico sobre a agenda. Em mídia, eu gosto muito do Caderno do Prática ESG, que quem coordena é a Nayara Bertão, pelo Valor Econômico. Então, é um portal que, inclusive, ele é aberto, então todas as matérias ficam lá disponíveis, então vale super a pena acompanhar. Quem curtir, tem a página do LinkedIn da Resultante, a gente sempre posta umas coisinhas legais lá também, então pode seguir nós. Mas eu acho que se inteirar sobre o tema é algo realmente de dia a dia. Como a Débora e a Regina falaram, esse é um assunto que se atualiza o tempo inteiro, e o que eu sempre gosto de falar para quem quer trabalhar em sustentabilidade ou com as questões ESG é trazer isso para a sua realidade. Então, se você é um profissional de RH, entenda quais são as necessidades de RH. Se você é um profissional de comunicação, entenda como que você vai reportar, ou comunicar, ou contar essa história com verdade, com diligência. Se você quer ser engenheiro, entenda, se for civil, vai pesquisar sobre construção sustentável. Se for engenheiro de produção, sobre processos, enfim, otimização de processos que possam melhorar a eficiência ambiental, enfim, possam promover. O olhar de impacto social também tem sido cada vez mais discutido e ampliado. Então, acho que tem sempre... Eu gosto sempre de trabalhar o ESG não como uma disciplina ou como um assunto em si, mas algo aplicado. Então, entenda o que você quer fazer dentro disso. Quer trabalhar com sustentabilidade? Bem-vindos, né? Acho que precisamos de muitos profissionais excelentes nessa agenda, mas procure aplicar isso no que você gosta, no que você é bom. Você não precisa ser necessariamente um especialista em sustentabilidade. E digo mais, um especialista só em sustentabilidade que não consegue aplicar isso no dia a dia de uma empresa também vai ter uma atuação limitada. Então, ela é uma competência complementar, né, Eu queria só complementar uma coisa que a Gê está falando, é que estão faltando profissionais no mercado. Muito. As empresas estão tendo uma dificuldade enorme de encontrar bons profissionais. E, no meu caso, duplamente difícil, porque falta profissionais na área de tecnologia e faltam profissionais de sustentabilidade. Então, é uma grande oportunidade aí para a carreira nessas duas áreas. Muito bom, excelente. Infelizmente, já estamos acabando aqui no tempo. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos. Muito obrigada por todas as dicas e por compartilharem aqui suas experiências. Uma boa tarde e vamos já para o próximo painel. Tchau, obrigada.